Nunca pensei que o som do vento entre as folhas pudesse dizer tanto sobre uma vida. O quintal sempre foi o termômetro do meu estado de espírito. Quando havia risadas entre as roseiras, era sinal de que a casa ainda respirava. Quando o silêncio se instalava e nem os passarinhos pousavam, eu sabia que algo dentro de mim também estava morrendo. Depois que Helena se foi, o jardim começou a definhar como se sentisse a ausência dela. As flores murcharam, a grama perdeu o brilho e até o velho ipê, que florescia no mesmo dia do nosso aniversário de casamento, deixou de florir. Eu prometia a mim mesmo que cuidaria de tudo no fim de semana seguinte, mas os dias se arrastavam iguais, e o mato crescia como um lembrete de abandono. Foram quase 3 anos vivendo sozinho naquela casa. Meu filho, Daniel, partiu cedo demais, e a nora, Clara, sumiu logo depois do enterro, levando o neto que eu mal conheci. Fiquei só com as lembranças e os objetos espalhados pelos cômodos, a poltrona dela na varanda, o chapéu dele pendurado no cabide, o som distante da risada do menino que nunca voltou. Às vezes eu me sentava na cozinha, café frio na xícara, observando pela janela o quintal se perder em verde desordenado. Era um espelho perfeito do meu próprio desânimo. Até que, numa manhã qualquer de terça-feira, depois de tropeçar pela 3ª vez em um galho seco, percebi que não era mais tristeza, era desleixo. A casa parecia estar pedindo socorro, e eu também. Foi aí que decidi contratar alguém para cuidar do jardim. Não por vaidade, mas porque percebi que, se o mato tomasse tudo, seria como admitir que eu também havia desistido. Abri o jornal local. Ainda gosto do papel, do cheiro de tinta e da paciência que ele exige, e encontrei um anúncio simples. Serviços de jardinagem, manutenção geral, preço justo, confiança garantida. André. O nome soou tranquilo, como alguém que não fazia promessas que não podia cumprir. Liguei, e uma voz jovem, educada, atendeu com naturalidade. Marcamos para o dia seguinte, às 9 da manhã. Aquela noite foi diferente. Dormi com a janela aberta, sentindo o cheiro do sereno e o canto dos grilos. Era como se a simples ideia de ver o jardim limpo reacendesse algo em mim. Acordei cedo, fiz café forte, passei uma toalha úmida no rosto e até vesti uma camisa engomada, dessas que eu não usava desde os tempos em que Helena gostava de me ver arrumado. Às 9 em ponto, ouvi o portão ranger. André era mais novo do que imaginei, talvez uns 30 e poucos anos. Carregava uma caixa de ferramentas, luvas no bolso e um sorriso que não parecia ensaiado. Cumprimentou-me com respeito, sem aquela pressa dos que acham que velhos falam demais. Caminhamos pelo quintal e ele fez perguntas que ninguém fazia há muito tempo. Essas flores eram da sua esposa? O senhor quer preservar o canteiro original? Posso tirar esse galho ou tem valor sentimental? As perguntas me desarmaram. Era como se, sem saber, ele estivesse desenterrando não apenas raízes, mas memórias. Enquanto ele trabalhava, fiquei na varanda observando. O som das tesouras de poda, o motor do cortador de grama, o barulho da terra sendo revirada. Tudo aquilo compunha uma música que eu não ouvia há anos. Às vezes ele parava, enxugava o suor e olhava para mim com aquele respeito silencioso de quem entende que está mexendo em algo mais do que plantas. Era quase meio-dia quando entrei para preparar suco e alguns sanduíches. Senti que seria um bom gesto oferecer um lanche, como Helena fazia com quem trabalhava por aqui. Coloquei tudo em uma bandeja e voltei à varanda. Mas André não estava mais no jardim. O cortador de grama continuava ali parado e o portão permanecia trancado. Chamei seu nome e o eco foi a única resposta. Por um instante pensei que ele tivesse ido buscar algo no carro, mas então o telefone da sala começou a tocar. O som parecia mais alto do que o normal, talvez porque o coração já batia forte demais. Corri e atendi no terceiro toque. Seu Augusto? Era a voz de André, baixa,
quase sussurrada. Sim, sou eu. Aconteceu alguma coisa? Houve um silêncio curto, pesado. Tem mais alguém que deveria estar aqui? Ele perguntou, a voz trêmula, como se tivesse medo de ser ouvido. Olhei ao redor, confuso. Não. Por quê? A respiração dele ficou mais rápida. Tem uma mulher no andar de cima. O copo que eu segurava escorregou e caiu, quebrando no chão. Por um segundo, o mundo pareceu parar. As palavras dele ecoaram dentro de mim como um trovão surdo. Eu sabia que nenhuma mulher deveria estar ali. Nenhuma desde o dia em que Clara desapareceu. A voz de André voltou quase chorando. O que eu faço, senhor? Ela está parada na janela, olhando para mim. Senti um frio percorrer a espinha. Meu corpo agiu antes da mente. Saia daí agora, André! Gritei. Saia da casa! Ouvi o barulho apressado dos passos dele e logo em seguida o portão batendo. Corri até a janela e o vi do lado de fora, pálido, segurando o celular com as mãos trêmulas. Do segundo andar, a cortina da antiga suíte de hóspedes balançava levemente. Nenhum rosto, nenhuma sombra, apenas o tecido movendo-se como se alguém tivesse acabado de soltá-lo. Peguei o telefone fixo e disquei o número da polícia. A voz da atendente me pareceu distante, como se eu estivesse dentro de um sonho ruim. Expliquei tudo de forma entrecortada, tentando manter a calma. Enquanto esperava as sirenes, sentei-me na cadeira da varanda de frente para o jardim recém-cortado e senti o cheiro da grama misturado ao medo. Naquele instante, algo dentro de mim sussurrou que aquela mulher não era uma intrusa qualquer. Eu sabia exatamente quem poderia ser e o que ela queria. A polícia chegou rápido, mais rápido do que eu esperava. Talvez o tom da minha voz no telefone tenha denunciado o desespero que eu tentei disfarçar. 2 viaturas pararam em frente à minha casa, e o barulho das portas se abrindo fez o silêncio do bairro estremecer. André estava parado perto do portão, encostado no muro, suando frio. Quando os agentes se aproximaram, ele ergueu as mãos como se fosse o culpado. Eu o chamei, e ele apenas balançou a cabeça, os olhos arregalados, o corpo tenso como se tivesse visto um fantasma. O sargento, um homem de meia idade, educado, mas com o olhar experiente de quem já viu de tudo, me cumprimentou e perguntou se havia alguém dentro da casa. Disse que, até onde eu sabia, não. Contei o que André me dissera. A mulher, o andar de cima, a janela. Eles se entreolharam, trocaram poucas palavras no rádio e entraram com cuidado, armas em punho. Eu fiquei do lado de fora, as mãos suadas, tentando controlar a respiração. Enquanto esperava, senti uma onda de lembranças me invadindo. A casa parecia respirar de novo, mas não era vida o que eu sentia. Era algo mais denso, como se o passado tivesse voltado a caminhar pelos corredores. Não consegui evitar que o nome dela surgisse na minha cabeça. Clara. O modo como André descrevera a mulher, parada observando em silêncio, era exatamente o tipo de gesto que eu imaginava dela. Clara nunca precisou falar muito para me tirar do eixo. Bastava o olhar e pensar que um dia confiei nela como se fosse sangue do meu sangue. Foram 10 minutos, talvez 15, até que o sargento voltou. Disse que a casa estava vazia, mas havia sinais claros de que alguém estivera lá. Pegadas leves no corredor do segundo andar, uma toalha úmida no banheiro e, o que me deixou mais arrepiado, um copo com água pela metade sobre a cômoda do quarto que antes fora de Daniel. Perguntei se havia chance de ser alguém que entrou por acaso, um invasor comum. Ele respondeu sem hesitar. Pouco provável, senhor. Nada foi revirado, nada foi roubado. É como se a pessoa tivesse apenas estado aqui. André, pálido, confirmou que viu a figura pela janela. Disse que ela o olhava como se soubesse quem ele era. Não parecia surpresa, parecia esperando por mim. Essas palavras ficaram batendo dentro da minha cabeça o resto do dia. Esperei que os policiais terminassem a vistoria e, quando me devolveram a casa, ela já não parecia minha.
Cada passo que eu dava soava diferente. Cada porta rangia de um jeito novo, como se guardasse segredo. Subi devagar a escada, acompanhado pelo sargento. Quando chegamos ao quarto, o ar era mais frio. A cortina balançava com uma lentidão que parecia forçada, como se alguém tivesse acabado de passar por ali. O cheiro de perfume antigo pairava no ar, um aroma doce e familiar, impossível de confundir. O mesmo que Clara usava. O sargento notou meu semblante mudar. "O senhor reconhece esse cheiro?" perguntou. Eu hesitei antes de responder. "Sim, mas não pode ser. Ela sumiu há anos." Ele não insistiu. Disse apenas para eu manter a casa trancada, evitar contato com estranhos e, se algo voltasse a acontecer, ligar direto para ele. Deixou o cartão em cima da mesa e foi embora com André, que ainda tremia. Quando fechei o portão, o peso do silêncio caiu sobre mim de novo. Entrei devagar, olhando cada canto, e percebi como a casa tinha mudado desde que Helena morreu. As paredes pareciam mais escuras, o chão mais frio, os cômodos maiores. A solidão tem o poder de expandir os espaços até que a própria alma ecoe dentro deles. Sentei-me na poltrona da sala, a mesma onde Helena costumava ler antes de dormir. Lembrei de quando Daniel trouxe Clara pela primeira vez. Jovem, bonita, com aquele ar de quem domina o ambiente sem precisar erguer a voz. Eu a achei fria no começo, mas meu filho parecia encantado. Falava dela como se fosse a salvação de uma vida monótona. E talvez tenha sido por um tempo, até o dia em que Daniel sofreu o acidente. A partir dali, ela mudou. Tornou-se dura, desconfiada, e começou a me olhar como se eu fosse um obstáculo entre ela e algo que desejava. Depois do enterro, ficamos na mesma casa por algumas semanas. Clara dizia que era provisório, até se reorganizar. Mas, numa manhã de domingo, percebi que metade das gavetas estavam vazias e o cofre do escritório aberto. Levara não só dinheiro, mas documentos. Entre eles, cópias do seguro de vida de Daniel, que, por ironia, eu mesmo havia ajudado a preencher. Tentei contato, mas ela sumiu. Um mês depois, um advogado me ligou dizendo que ela reivindicava parte dos bens que não lhe pertenciam. Foi aí que percebi que a dor da perda do meu filho ainda seria menor do que a dor de ter confiado em alguém que só esperava o momento certo para atacar. Por isso, quando o jardineiro me disse que havia uma mulher dentro de casa, não precisei pensar muito. A resposta estava pronta dentro de mim, como uma ferida antiga que volta a sangrar com o menor toque. Clara. Tinha que ser ela. E o fato de não ter levado nada me dizia algo pior. Ela não viera para roubar. Viera para lembrar que ainda podia entrar. Passei a tarde sem comer, andando pela casa com o telefone na mão. Liguei para André mais tarde, só para me certificar de que ele estava bem. Ele atendeu rápido, mas sua voz ainda trêmula. Disse que não voltaria mais. "Me desculpe, seu Augusto, mas eu não ponho os pés aí de novo." Tentei insistir, mas percebi que seria crueldade. Agradeci e desliguei. Naquela noite, deitei-me cedo, mas o sono não veio. Cada estalo da madeira, cada sombra projetada pela lua parecia um aviso. Olhei para o teto e lembrei de Helena, da calma que ela tinha diante do inexplicável. Ela sempre dizia que as casas guardam ecos das pessoas que amamos e das que tememos. Quando o relógio marcou 2 da manhã, levantei e fui até a janela do meu quarto. A lua iluminava o quintal e o vento movia as folhas cortadas que André deixara amontoadas. Foi então que vi lá no canto, perto do ipê, algo que não deveria estar ali. Um brilho metálico, pequeno, refletindo a luz. Desci as escadas devagar, abri a porta com cuidado e caminhei até lá. Era um brinco, dourado, antigo, com uma pedrinha azul no centro. Eu o reconheci imediatamente. Helena tinha um par idêntico, presente de casamento, mas aquele não era o dela. Era o da mulher que o copiou.
Segurei o brinco entre os dedos e senti o coração disparar. Não era coincidência. Clara esteve ali. E se voltou, era porque queria que eu soubesse. Voltei para dentro, tranquei a porta e sentei à mesa com o brinco sobre o pano da toalha. Fiquei olhando para ele por longos minutos, como se esperasse que falasse. Era um recado, e eu entendia o idioma. Ela não tinha vindo pedir perdão. Tinha vindo terminar o que começou. Passei o resto da noite sentado à mesa, observando o pequeno brinco sob a luz amarela da cozinha. A lâmpada tremia levemente, e a cada oscilação, a pedrinha azul refletia um lampejo frio na parede, como se tivesse vida própria. Eu sentia que aquele objeto, inofensivo à primeira vista, trazia de volta uma presença que eu tentava esquecer há anos. A sirene da polícia ainda ecoava na minha cabeça, mesmo depois que o silêncio voltou. Era o som de um tempo que eu achava enterrado, de uma dor que eu já não queria revisitar. Mas naquela madrugada, percebi que o passado não se apaga. Ele apenas aprende a esperar. Voltei mentalmente àquela tarde distante, o dia em que tudo começou a ruir. Daniel ainda estava vivo e a casa vibrava com o barulho da juventude. Clara andava de um lado para o outro, planejando reformas, escolhendo cortinas novas, comprando plantas caras que o jardineiro da época mal sabia nomear. Ela tinha uma maneira elegante de ocupar o espaço e, de certo modo, gostava de ser admirada por isso. Daniel ria das extravagâncias, dizia que ela merecia o melhor. Eu assistia a tudo com certo orgulho e um pouco de receio. Algo me dizia que aquele encanto era superficial, mas não quis ser o pai que estraga a felicidade do filho. Na época, Helena já estava doente. Câncer. A palavra que arranca o chão de qualquer um. Ela tentava esconder o sofrimento, mas eu via nos olhos dela a fadiga, o medo, a lucidez de quem sabe que o tempo está se esgotando. Clara, no início, parecia solícita. Ajudava com remédios, levava sopas, sorria quando Helena dizia que estava melhorando. Mas com o passar dos meses, a paciência dela foi se dissolvendo como açúcar na água. Começou a reclamar das visitas ao hospital, das despesas, das noites mal dormidas. Daniel, cego de amor, não percebia. Helena morreu numa manhã fria de julho. Clara chorou pouco, talvez o suficiente para ser educada. No enterro, ela ficou a poucos passos de mim, sem olhar nos meus olhos, e quando tudo terminou, foi a primeira a ir embora. Daniel ficou devastado e eu me agarrei ao único papel que me restava, ser o pilar de uma casa que já não tinha centro. Eu não imaginava que meses depois seria ele a nos deixar. Um acidente idiota, numa estrada molhada, voltando do trabalho. O carro capotou 3 vezes e ele morreu antes que os bombeiros chegassem. Lembro do telefonema naquela noite. A voz do policial, a sirene ao fundo, o som distante da chuva. O mundo parou no instante em que ouvi o nome do meu filho. Clara desabou de um jeito que parecia sincero, e eu, na minha dor, a abracei. Era tudo o que restava de Daniel, e eu não queria perder também isso. A acolhi em casa, cuidei dela como cuidaria de uma filha, e por alguns meses achei que a vida ainda podia ser suportável. Mas o luto dela não era o mesmo que o meu. Enquanto eu chorava pela ausência, ela se reorganizava. Começou a vasculhar documentos, a fazer ligações misteriosas, a frequentar o escritório de Daniel sem me explicar por quê. Até que um dia percebi o cofre aberto, o seguro de vida retirado e as cópias de testamentos que eu guardava sumidas. Quando a confrontei, ela não negou. Disse com uma frieza que até hoje me arrepia. Daniel queria que eu tivesse uma vida confortável. Você já teve a sua. E foi embora com o neto nos braços. Nunca mais os vi. Nenhuma ligação, nenhuma foto, nada. Só o vazio da ausência e o eco das palavras dela. Fiz o boletim de ocorrência, procurei advogados, mas Clara era astuta. Apresentou papéis falsos, mudou de cidade. E quando percebi, já não havia como rastrear.
O delegado da época me disse para deixar o passado quieto, que a justiça às vezes se perde no meio dos sentimentos. E eu deixei. Deixei porque estava cansado e porque no fundo acreditava que um dia o tempo traria tudo à tona. Agora, sentado diante do brinco com o mesmo delegado, embora mais velho, tendo voltado à minha casa horas antes, percebi que o tempo não trouxe esquecimento, trouxe retorno. Aquele objeto era uma assinatura, um lembrete de que ela não apenas vivia, mas observava. E se voltou, não foi por acaso. Levantei, guardei o brinco num pequeno porta-retratos vazio que ficava sobre o aparador da sala. No lugar da foto antiga de Daniel, havia apenas vidro e poeira. Achei que era um bom esconderijo temporário. Depois, caminhei até o quarto do segundo andar, o mesmo onde os policiais encontraram o copo d'água. Entrei devagar. A janela estava entreaberta e o vento movia a cortina com lentidão. Na parede, havia um risco fino, quase imperceptível, como se alguém tivesse arranhado a tinta com uma chave. Um gesto pequeno, mas intencional. Sentei na beira da cama e observei o ambiente. Tudo parecia igual, mas havia uma energia diferente, uma vibração de coisa viva. Então percebi o que faltava. A velha caixa de madeira que Helena usava para guardar cartas antigas. Ela ficava sobre o criado mudo e, embora eu nunca tivesse aberto depois da morte dela, eu sabia exatamente onde estava. Agora, o espaço estava vazio. Desci as escadas devagar, sentindo o peso de cada degrau. Liguei o rádio, uma mania antiga quando o silêncio começa a pesar. Tocava uma música dos anos 70 e a letra falava sobre não se esconder do que volta. Sorri sem humor. A coincidência parecia ironia. Peguei o telefone e liguei para o número do delegado que me deixara o cartão. Quando atendeu, expliquei o que descobrira, o brinco, a caixa desaparecida, os sinais na parede. Ele me ouviu em silêncio e antes de desligar, disse apenas: Senhor Augusto, se essa mulher é quem o senhor pensa, ela não voltou só por lembrança. Se puder, procure em seus papéis. Veja se há algo que ela teria motivo para querer apagar. A frase ficou martelando na minha mente. Fui até o escritório e comecei a vasculhar as gavetas, pastas antigas, recibos. Encontrei uma pasta vermelha, velha, onde guardava os documentos do seguro de Daniel e algumas cópias que fiz por precaução. Passei os olhos pelas páginas e percebi algo que não vira antes. Uma assinatura falsificada, datada uma semana antes da morte do meu filho. O nome de Clara. Meu corpo gelou. Ela não estava apenas tentando recuperar algo. Estava tentando apagar a prova de um crime. A sirene que ecoava na minha cabeça ganhou outro som. Não era mais a do passado, mas o aviso de que o perigo voltara a circular pelas mesmas paredes. Olhei novamente pela janela. O jardim, agora limpo, parecia observador, cúmplice silencioso de tudo que estava por vir. E pela primeira vez em anos, senti medo de verdade. No dia seguinte, a manhã nasceu sem cor. O sol parecia tímido, preso por uma camada de nuvens que deixava o céu opaco e o ar pesado. Eu não dormira. Passei a noite sentado na sala, com o brinco guardado no porta-retratos e a pasta vermelha sobre a mesa, aberta, com aquelas folhas que pareciam respirar. De tempos em tempos, eu relia as datas, as assinaturas, o nome do meu filho ao lado da caligrafia fria de Clara. Era como reviver uma traição por linhas e carimbos. Às 7, o telefone tocou. Era o delegado Mendes, o mesmo homem que há anos me dissera para deixar o passado quieto. Sua voz soava grave, sem rodeios. Senhor Augusto, estamos indo aí. Não mexa em nada até chegarmos. Enquanto esperava, caminhei pela casa como quem patrulha um território ocupado. O som do relógio da cozinha me irritava, cada tic-tac uma lembrança do tempo desperdiçado com confiança. Olhei para o espelho da sala e quase não me reconheci.
O homem que me encarava de volta tinha os ombros curvados, os olhos encovados e um ar cansado de quem carregava fantasmas demais. Pensei em Helena. Se ela estivesse viva, talvez já tivesse entendido tudo antes de mim. Ela sempre percebia o que as pessoas escondiam, mesmo quando sorriam. Ouvi o barulho das viaturas se aproximando, o som das sirenes abafadas, o freio, o estalar das portas sendo abertas. O jardim recém-cortado ainda guardava o cheiro de grama e gasolina, e o contraste entre a tranquilidade das plantas e o uniforme escuro dos policiais me pareceu quase poético. Mendes veio à frente, acompanhado de 2 agentes mais jovens e de uma mulher de cabelos presos que trazia uma prancheta. Apertou minha mão com firmeza, olhou-me nos olhos e, sem perder tempo, perguntou: "O senhor confirma que acredita que sua ex-nora entrou na casa ontem?" Confirmei. Contei tudo com a precisão que o medo me permitia. A ligação de André, a visão da mulher na janela, o brinco, a caixa desaparecida e, por fim, a pasta com os documentos. Mendes me ouviu em silêncio, anotando apenas as datas. Depois, pediu para ver o quarto do andar de cima. Subimos juntos, com os agentes espalhados pelos cômodos. Quando entramos, senti o mesmo frio da noite anterior. O ar parecia parado, carregado de uma presença que não se via, mas se sentia. Mendes se aproximou da janela e passou o dedo sobre o parapeito. Poeira, mas também marcas, dedos pequenos, talvez femininos. Ele olhou para mim e o olhar dizia mais do que palavras. Um dos agentes chamou de outro quarto. "Senhor, venha ver isso." Fomos até lá. No chão, junto ao rodapé, havia um pequeno pedaço de papel rasgado, preso entre a madeira e a parede. Mendes se abaixou, pegou com cuidado e leu em voz alta o que restava. "Preciso apagar tudo antes que ele descubra." O resto estava destruído, mas o suficiente para congelar o sangue nas veias. Ele colocou o fragmento num saco plástico e pediu que eu descesse. Na cozinha, os policiais começaram a fazer perguntas detalhadas sobre o paradeiro de Clara, os anos passados, o desaparecimento dela com meu neto. Contei o que lembrava, e a agente com a prancheta anotava tudo com precisão cirúrgica. Quando mencionei o nome da cidade onde ela havia morado por último, uma tal de Itupeva, segundo o advogado que certa vez tentou localizá-la, Mendes levantou os olhos e trocou um olhar rápido com os colegas. "O senhor disse Itupeva?" perguntou ele. "Sim. Por quê?" "Tivemos um caso recente lá. Mulher, 30 e poucos anos, detida por fraude documental, falsa identidade. Foi liberada sob fiança, mas desapareceu 2 meses depois." Ele fez uma pausa curta. "O nome que ela usava era Carla Mendes, mas a descrição combina com a que o senhor me deu." Senti o chão sumir por um instante. Então, ela não apenas estava viva, estava atuando, mudando de nome, tentando limpar o próprio rastro, e agora voltava para o ponto de origem, como quem precisa apagar o último vestígio de uma história que a persegue. Mendes me pediu autorização para instalar câmeras internas na casa, discretas, ligadas diretamente à central da delegacia. Disse que se ela voltasse, queriam provas, não apenas suposições. Assinei os papéis, sem hesitar. Eles ficaram ali a manhã inteira, medindo, posicionando, testando. Enquanto isso, eu observava pela janela o mesmo jardim onde André trabalhara no dia anterior. Era estranho pensar que aquele rapaz, que veio só para cortar grama, acabara testemunhando o início de algo muito maior. Ao meio-dia, quando o último policial guardou o equipamento, Mendes se aproximou. "Senhor Augusto, há mais uma coisa. O senhor mencionou um neto. Sabe onde ele está?" "Não. Clara levou o menino ainda pequeno. Tinha o quê? Uns 5 anos. E nunca mais teve notícia?" "Nenhuma." Mendes respirou fundo e olhou para a agente de cabelo preso. Ela folheou as anotações e respondeu por ele. "O nome da criança era Lucas, certo?" Assenti.
Então o senhor precisa saber que há registros de um Lucas M. Clara entre os cadastros de adoção suspensa no interior de São Paulo. As palavras ficaram pairando no ar como fumaça. Adoção suspensa. Isso significava que ela tentara entregar ou vender a guarda do próprio filho. O coração disparou e senti o corpo inteiro gelar. Mendes colocou a mão no meu ombro. Não tire conclusões ainda. Estamos investigando. Mas, se for o mesmo menino, talvez ela esteja mais desesperada do que imaginamos. Desesperada. Essa palavra me fez pensar em outra. Perigosa. Clara, acuada, sempre reagia de forma imprevisível. Lembrei de uma noite antiga, pouco antes de ela partir, quando entrou no meu escritório e disse com a voz mais fria que já ouvi: "O senhor acha que as pessoas boas sempre vencem. Está enganado." Na época, achei que era apenas raiva. Agora percebia que era aviso. Os policiais se despediram por volta das 2 da tarde. Mendes prometeu manter vigilância e pediu que eu não comentasse nada com vizinhos. Quem volta uma vez pode voltar de novo, e queremos que ela se sinta segura o suficiente para cometer um erro. Concordei. Mas assim que o portão se fechou atrás deles, a sensação de segurança se desfez. A casa ficou quieta de novo, e o vento fez o brinco sobre o aparador balançar levemente, produzindo um som fino, metálico, como um sussurro. Sentei-me e fiquei ouvindo aquele tilintar ritmado, lembrando das palavras de Mendes. Ela quer apagar algo. Então percebi que talvez Clara não estivesse só apagando o passado dela. Talvez quisesse apagar o meu também, ou o que restava dele. Peguei a pasta vermelha mais uma vez e folheei as páginas até encontrar o documento do seguro, aquele com a assinatura falsificada. Passei o dedo sobre o traço do C de Clara. Era uma letra firme, bonita, mas escondia veneno. Fechei os olhos e, por um instante, quase ouvi a voz dela rindo, como fazia quando ainda vivíamos sob o mesmo teto. A risada que começava doce e terminava com ironia. Lá fora, o barulho distante de uma moto me fez levantar e espiar pela janela. Uma figura passou lentamente diante do portão, de capacete, mas com um lenço florido amarrado ao pescoço. O mesmo padrão que Clara usava. Não consegui ver o rosto, mas o gesto de virar o pescoço, de observar a casa sem parar, bastou. Voltei a trancar todas as portas. Pela primeira vez desde a morte de Helena, desejei que alguém estivesse comigo. Quando o entardecer chegou, sentei na varanda e observei o ipê, aquele que deixara de florescer no ano em que perdi meu filho. Notei, quase sem acreditar, que pequenos brotos amarelos despontavam entre os galhos secos. A natureza tem dessas ironias. Floresce quando menos esperamos, como se zombasse do caos humano. Mas eu sabia, toda flor nasce de uma rachadura. E a minha vida começava a rachar novamente. Enquanto a noite descia, decidi uma coisa. Se Clara queria apagar o passado, eu mostraria a ela que ainda sabia escrever o presente. A noite seguinte chegou pesada, como se o ar carregasse o peso de tudo que eu havia lembrado. O céu estava limpo, mas a escuridão parecia mais densa do que o normal, como se o breu tivesse corpo. Jantei pouco, pão e café, e deixei o prato na pia sem vontade de lavar. As lâmpadas da varanda piscavam de tempos em tempos, e eu me perguntava se era falha na fiação ou apenas nervosismo meu. Tudo dentro da casa parecia mais vivo do que deveria. As paredes estalavam, o piso rangia, as cortinas se moviam mesmo quando o vento não passava. Eu já conhecia aquele tipo de silêncio, o mesmo que antecede algo que a gente preferia não ver. Por volta das 11, sentei na poltrona da sala e liguei a televisão só para ter alguma companhia de ruído. O som distante de um jornal local enchia o ambiente sem realmente ocupar o espaço. As palavras passavam por mim sem sentido, até que uma delas me atingiu como um soco.
Mulher procurada por fraude documental reaparece em imagem de segurança, mas ainda não foi localizada. A foto mostrava uma figura de perfil, borrada, com o cabelo preso e um lenço floral no pescoço. Não era nítida, mas o bastante para reconhecer. Clara. E a cidade mencionada era a mesma onde eu vivia. Peguei o controle, desliguei a TV e fiquei encarando o reflexo escuro da tela. Era uma sensação estranha. Ver o rosto de quem me destruiu sendo mostrado como se fosse apenas mais uma notícia entre tantas. A repórter falava com a frieza de quem narra a previsão do tempo, mas eu sentia o coração pulsar nas têmporas. A foto dela na tela durou poucos segundos, mas o efeito permaneceu por horas. Subi as escadas lentamente, cada degrau um estalo que ecoava pelo corredor. O quarto de Daniel, aquele onde a polícia encontrara o copo d'água, parecia respirar. A porta estava entreaberta, e por um instante pensei ter visto uma sombra atravessar o chão. Acendi a luz. Nada. Apenas o copo, agora seco, e a janela ainda meio aberta. A brisa trouxe um cheiro de perfume, fraco, doce, quase imperceptível, mas suficiente para me arrepiar. Senti o impulso de fechar a janela, mas algo me fez hesitar. Deixei-a aberta. Se ela voltasse, eu queria saber. Voltei à sala e peguei a pasta vermelha. Passei os olhos pelos documentos até encontrar um envelope pequeno preso com um clipe. Dentro havia uma carta antiga, amarelada, escrita à mão. Era de Daniel. Lembrei do dia em que ele me entregou pouco antes de se casar, dizendo que era para abrir apenas se algo acontecesse. Eu nunca tive coragem de ler. A caligrafia dele, redonda e firme, começou a se misturar à minha respiração descompassada. Pai, se você está lendo isto é porque algo deu errado. Quero que saiba que te admiro mais do que nunca consegui dizer. Sei que às vezes pareço distante, mas é só vergonha de não ser tão forte quanto você. Se um dia eu não estiver mais aqui, peço que cuide para que o que construí não caia nas mãos erradas. Clara tem um lado que você ainda não viu. Eu vi. Só peço que tenha cuidado. As palavras me atravessaram como uma lâmina. Daniel sabia. Ele pressentia algo. E mesmo assim ficou ao lado dela. O amor tem dessas cegueiras que custam caro demais. Fechei a carta e a coloquei de volta no envelope. Quando levantei os olhos, percebi algo estranho. A cortina da sala, que antes estava parada, se movia lentamente, mesmo com as janelas fechadas. O pano balançava para dentro, não para fora, como se o ar viesse de dentro da casa. Peguei a lanterna e caminhei até o corredor. O piso rangeu sob meus pés. Passei por cada cômodo, observando se algo havia mudado. No banheiro, a toalha que deixei dobrada sobre a pia agora estava caída no chão. No quarto de hóspedes, a cadeira que ficava encostada à parede estava virada para a porta, como se alguém tivesse se sentado e me esperado. Tudo era pequeno, sutil, mas cada detalhe tinha intenção. Clara sempre foi metódica, sabia exatamente como causar desconforto sem deixar provas. Fui até a janela e olhei para fora. O jardim, mesmo escuro, mostrava-se diferente. As flores que André havia replantado pareciam amassadas, como se alguém tivesse pisado nelas. E perto do ipê, onde encontrara o brinco, havia agora um novo vestígio. Uma marca de sapato, feminina, pequena, na terra ainda úmida. Peguei o celular e tirei uma foto. A ampliação mostrava algo mais perturbador. Um pequeno pingente caído ao lado da marca, em forma de coração, aberto no meio, revelando dentro uma miniatura de foto antiga. Daniel e Clara, sorrindo. Um presente que eu mesmo dera a eles no noivado. Ela havia deixado ali de propósito. Senti o corpo todo estremecer. O gesto não era invasão, era provocação. Ela queria me lembrar que estava próxima, que ainda controlava o tabuleiro. Guardei o pingente e subi novamente para o quarto, decidido a não demonstrar medo. Sentei na cama e respirei fundo. Lembrei das palavras do delegado Mendes.
Quem volta uma vez, volta duas. E pensei que talvez ela já estivesse vindo e indo sem que eu percebesse. Peguei um caderno e comecei a anotar tudo: datas, horários, objetos deslocados. Era um hábito que Helena me ensinou quando jovem. Escrever é organizar o caos, Augusto. Então escrevi: o brinco, o copo, o papel rasgado, o pingente, o perfume. Cada linha me fazia sentir menos refém do medo e mais dono da situação. Mas no fundo, eu sabia. Algo ainda estava para acontecer. A sensação de estar sendo observado não passava. Cada som parecia amplificado. Cada sombra projetava algo que não existia. Por volta das 2 da manhã, ouvi um estalo vindo do sótão. Um barulho seco, como madeira se movendo. Levei alguns segundos para decidir se subia ou não. Peguei a lanterna e, com o coração batendo como um tambor, subi a escada estreita que levava ao sótão. O ar ali era mais frio. A poeira subia a cada passo e o cheiro de mofo se misturava a algo doce, como flores velhas. Apontei a lanterna em direção ao canto onde Helena guardava caixas com lembranças antigas. Uma delas estava aberta. Dentro, fotos espalhadas. As nossas, as do casamento de Daniel, as do batizado de Lucas. Todas as imagens estavam riscadas com caneta vermelha. No chão, uma frase rabiscada em papel de embalagem. Você não devia ter mexido nos papéis. O medo me fez recuar um passo. O sótão estava fechado à chave e eu não lembrava de ter aberto. Ela tinha uma cópia? Ou alguém abriu por ela? De repente, ouvi o som de um motor do lado de fora. O farol de um carro cruzando a janela alta do sótão e iluminando por um segundo o interior. Foi o suficiente para ver algo que fez meu estômago virar. Havia uma sombra parada ao pé da árvore do quintal. Corri até a janela e apontei a lanterna. Ninguém. Só o vento movendo os galhos. Fiquei ali, ofegante por minutos, tentando distinguir o real do imaginado. Desci com cuidado, trancando cada porta, e sentei na sala. Na manhã seguinte, Mendes voltou com os agentes para revisar as câmeras. Ele viu o estado das flores, o pingente, o papel. Recolheu tudo. Ela quer te desestabilizar, disse. Mas vai cometer um erro. Gente assim sempre comete. Concordei, embora soubesse que com Clara nada era simples. Quando eles se foram, o silêncio voltou como uma maré. A casa parecia exalar lembranças, e eu, pela primeira vez, senti pena. Não dela, mas de mim mesmo. Por ter amado tanto uma família que agora só existia em fragmentos de papel e objetos deixados por alguém que um dia chamei de filha. O vento soprou de novo, e o brinco sobre o aparador se moveu, emitindo aquele som metálico e suave. Dessa vez, eu não o toquei. Apenas disse baixinho, quase num sussurro, como se ela pudesse ouvir. Eu sei que você está aí, Clara, e desta vez não vou fugir. Lá fora, um galho seco se partiu e o jardim pareceu responder com um estalo. O fantasma deixara de ser lembrança. Agora ele tinha endereço. Nos dias que se seguiram, a rotina perdeu qualquer forma de normalidade. As manhãs começaram a chegar com a sensação de que a noite nunca terminava de verdade. O sol batia nas janelas, mas a luz parecia fraca, sem força para atravessar o peso da casa. Eu andava pelos cômodos como quem atravessa um campo minado. Cada som, cada movimento de cortina, cada sombra projetada me fazia parar por instinto. Clara ainda não tinha mostrado o rosto, mas eu sabia que estava por perto. O modo como os objetos mudavam de lugar, como o jardim amanhecia pisado, como as câmeras às vezes desligavam sozinhas por alguns segundos. Tudo indicava que ela estava me observando. Não era mais uma lembrança, era presença. O delegado Mendes passava todos os dias para verificar as gravações. As câmeras tinham captado pequenas interferências, vultos distantes, ruídos de interferência, movimentos breves perto do portão.
mas nada nítido o suficiente para uma prisão. Ela é cuidadosa, ele dizia, e eu apenas assentia cansado. O medo havia se transformado em uma vigilância constante, um tipo de alerta que me deixava desperto até tarde. Eu quase não dormia mais. Às vezes cochilava por minutos na poltrona e acordava com o som do portão batendo, mas quando olhava, estava fechado. Numa dessas madrugadas, por volta das 2:30, ouvi algo diferente. Passos lentos sobre o telhado. Não o estalo comum da madeira, mas o som nítido de alguém caminhando. Levantei com o coração acelerado e fui até o quintal. O luar deixava o jardim prateado, as flores cortadas pelo vento balançavam como se dançassem em silêncio. Apontei a lanterna para o telhado, mas não vi nada. O som parou por um instante e, em seguida, ouvi um leve arranhar vindo do sótão, como unhas raspando a madeira. Subi as escadas devagar, sem acender as luzes. Cada degrau parecia me denunciar. O ar do corredor estava mais frio do que o normal e o cheiro de perfume, o mesmo perfume dela, adocicado e sufocante, preenchia o ambiente. Quando cheguei à porta do sótão, vi que a maçaneta estava levemente girada, como se alguém tivesse tentado abrir. Segurei firme, mas a porta não cedeu. A chave, que eu deixava pendurada na parede da cozinha, havia sumido. Desci devagar, tentando não fazer barulho. Fui até a cozinha, abri a gaveta, procurei a chave reserva. Nada. Senti o corpo inteiro tremer. Fui até a janela e olhei para fora. O portão estava entreaberto. Eu o trancara no fim da tarde. Aquilo foi o suficiente para me convencer de que ela estava de volta. Talvez dentro da propriedade, talvez dentro da própria casa. Peguei o telefone e liguei para Mendes. Ele atendeu de imediato. Ela está aqui. Foi tudo o que consegui dizer. Ele pediu que eu não saísse de casa, que ficasse no cômodo mais seguro e que as viaturas estavam a caminho. Desliguei, sentei na cadeira da cozinha e fiquei ouvindo os sons da noite, tentando distinguir o real da paranoia. O relógio marcava 2:54 quando ouvi um clique. Um ruído metálico vindo do andar de cima, o som de uma tranca girando. O quarto de Daniel. Levantei devagar. O corredor parecia mais longo do que nunca. A luz fraca da luminária da sala se refletia no piso, e eu via meu próprio reflexo distorcido, como se andasse sobre água. Subi as escadas, cada passo uma batida no coração. Quando cheguei à porta do quarto, ela estava entreaberta. Empurrei lentamente e, por um momento, achei que minha mente estava pregando peças. A janela que eu havia deixado aberta agora estava fechada. E sobre a cama havia algo novo, uma moldura de madeira com uma foto dentro. Era uma foto antiga. Eu, Helena, Daniel e Clara. Tirada na varanda no primeiro Natal depois do casamento deles. Eu segurava uma taça de vinho. Helena sorria, Daniel fazia uma careta e Clara olhava direto para a câmera, com um sorriso leve e um brilho de satisfação que hoje me dava calafrios. Alguém havia colocado a moldura ali de propósito. E atrás dela, colado com fita adesiva, havia um bilhete. Letras minúsculas, apressadas, mas legíveis. Ainda não acabou, Augusto. Você sabe o que me deve. Fiquei paralisado por alguns segundos. Aquilo não era uma ameaça vaga. Era uma lembrança de algo que só ela e eu sabíamos. Um segredo antigo que eu mantinha enterrado e que agora voltava como um bicho cavando a própria saída. Mas eu não tinha tempo para pensar. O som da sirene aproximando-se me trouxe de volta à realidade. Desci às pressas. Quando abri o portão, as viaturas já estavam chegando. Mendes saiu do carro antes mesmo de estacionar. Eu entreguei a ele o bilhete sem dizer nada. Ele leu, franziu o senho e perguntou o que significava. Não respondi. Havia coisas que, por enquanto, precisavam continuar caladas. Os agentes vasculharam o perímetro mais uma vez. Encontraram pegadas no muro lateral.
Alguém havia subido pela grade e descido pelo quintal. No chão, junto à cerca, havia restos de tecido rasgado, parte de uma blusa feminina. Mendes pediu que eu dormisse fora de casa aquela noite, mas eu recusei. Se eu sair, ela vence, disse. Ele me olhou como quem entende e não aprova, mas não insistiu. Quando ficaram só as luzes da viatura piscando do lado de fora, fui até o jardim e sentei no banco sob o ipê. As flores que despontavam estavam cobertas de poeira e o vento fazia cair algumas sobre meus pés. Olhei para o céu e senti a mesma impotência de anos atrás, quando perdi Daniel. Clara sempre soube onde atacar. Primeiro o que eu amo, depois o que me resta. Fiquei ali até o dia clarear. O silêncio do amanhecer foi interrompido pelo som do carteiro passando. Ele colocou algo na caixa de correio e seguiu. Levantei curioso e encontrei um envelope sem remetente. Dentro havia uma única folha impressa. Uma cópia digital de um extrato bancário em nome de Daniel, datado de poucos dias antes da morte dele. A movimentação mostrava uma transferência grande, quase toda a quantia do seguro, para uma conta conjunta, Daniel e Clara Marques. Abaixo, uma assinatura, a minha. Mas eu nunca havia assinado aquilo. Senti o corpo enfraquecer. Não era só fraude. Ela estava reescrevendo a história, fabricando provas, tentando provar que eu participara do desvio. E se aquelas cópias chegassem à polícia antes que eu pudesse me defender, não seria ela a fugitiva, seria eu o acusado. Guardei o documento dentro da pasta vermelha e fiquei parado, com o coração acelerado, pensando em cada detalhe que deixei escapar ao longo dos anos. Clara não queria apenas me assustar. Queria que eu pagasse, ou que eu parecesse culpado. Nesse mesmo dia, recebi uma ligação de um número desconhecido. Quando atendi, uma voz feminina disse em tom calmo: "Você sabe que tudo isso poderia ter sido evitado." Antes que eu respondesse, a linha caiu. Tentei rastrear o número, mas Mendes disse que era de um chip descartável, desses que se compram em qualquer esquina. "Ela está brincando com você, Augusto, mas vamos pegá-la." Eu quis acreditar, mas sabia que Clara jogava em outro nível. Ela não brincava, ela ensaiava. À noite, sentei de novo na varanda, observando as câmeras piscarem. A luz de uma delas falhou por alguns segundos, e nesse instante algo se moveu no escuro do jardim. Um vulto rápido, leve, feminino. O sensor voltou a funcionar, e a imagem desapareceu. Fiquei imóvel, o coração batendo alto, até que uma voz muito suave, quase um sussurro, ecoou da direção do ipê. "Boa noite, Augusto." Levantei de um pulo, a lanterna tremendo nas mãos, mas não vi ninguém. Só o balanço das folhas e o eco de uma risada distante. Voltei para dentro, travei todas as portas e fechei as janelas. A casa estava mergulhada num silêncio tenso. Sentei no sofá e repeti em voz baixa como um mantra: "Ela quer que eu perca o controle. Não vou dar esse gosto." Mas no fundo eu sabia. O controle já começava a escapar. E as sombras, as que ela deixava e as que eu mesmo criava, já haviam voltado para ficar. Nos dias que seguiram, percebi que havia cruzado uma linha invisível. Aquela que separa o medo da necessidade de entender. O terror de vê-la rondando a casa já não me paralisava. O que me corroía agora era o desejo de descobrir o que, afinal, ela tanto queria apagar. A cada nova madrugada sem sono, o eco das palavras no bilhete: "Você sabe o que me deve", voltava a se repetir na minha cabeça como um tambor distante. Mas eu não sabia mais se devia a ela, a Daniel ou ao tempo. O certo é que havia algo enterrado, algo que Clara temia o suficiente para arriscar voltar a um lugar onde era indesejada. Na manhã de segunda-feira, Mendes apareceu mais cedo do que o habitual. Estava com o semblante pesado e uma pasta de couro sob o braço. Sentou-se na mesa da cozinha e me olhou por longos segundos antes de falar. "Temos um problema, Augusto. Os documentos que a senhora Clara andou forjando começaram a circular. Um dos bancos recebeu cópias com sua assinatura. Estão checando a autenticidade." Fiquei mudo.
Ele continuou: se ela quiser te incriminar, é o primeiro passo. Mas há algo que me intriga. Por que voltar? Ela poderia ter feito isso de longe. Essa pergunta ficou pairando no ar. Mendes acendeu um cigarro, coisa que raramente fazia, e disse: ou ela precisa de algo que está aqui, ou de algo que o senhor tem. Foi então que lembrei de algo que nunca havia contado a ninguém. Levantei devagar. Fui até o escritório e peguei uma chave antiga, escondida sob o tampo falso da gaveta. Tem uma coisa que Helena me pediu para guardar, antes de morrer. Eu nunca abri. O delegado arqueou as sobrancelhas, curioso. A chave era pequena, enferrujada, e abria um compartimento no armário do corredor. Quando o destranquei, a madeira gemeu como se protestasse por ter sido tocada. Lá dentro havia uma caixa de ferro, do tamanho de um livro. Pus sobre a mesa e abri com cuidado. Dentro, encontrei envelopes, recortes de jornal e uma série de anotações escritas à mão, de Helena. A caligrafia dela era firme, bonita, o tipo de letra que denuncia quem sempre viveu com método e delicadeza. Mendes se inclinou para ler comigo. O primeiro envelope continha fotos antigas de Clara, tiradas antes mesmo de ela conhecer Daniel. Datas rabiscadas à caneta: 2008, 2009, 2010. Num dos recortes, uma notícia sobre uma fraude em uma clínica de seguros no interior. Entre os nomes investigados, o de uma tal Clara Moreira de Souza. Eu nunca tinha lido aquilo. Helena, pelo visto, sim. No verso da foto ela anotara: não confio nela. Daniel está cego. Enquanto folheávamos o conteúdo, percebi que Helena havia montado um dossiê completo, uma investigação silenciosa sobre a mulher que o filho amava. Cada detalhe minucioso, transferências bancárias, testemunhos, até uma cópia de um contrato que Clara falsificara para aplicar um golpe em um ex-patrão. Helena sabia desde o início, e nunca me contou. Mendes se recostou na cadeira, cruzou os braços e murmurou: então é isso. Clara precisa destruir isso. Esse é o motivo do retorno. Essa caixa é a peça que falta. De repente tudo fez sentido. A invasão à casa, o desaparecimento da caixa de cartas de Helena, o sumiço da chave original. Ela buscava o que acreditava ser sua sentença. E talvez, se Helena tivesse me contado, eu teria protegido melhor esse material. Mas ela escolheu o silêncio. Talvez para não ferir Daniel. Talvez por medo do que descobriria se confrontasse a nora. Passei a tarde relendo cada folha. Em uma delas, Helena descrevia um episódio ocorrido semanas antes de sua morte. Clara havia aparecido no hospital com papéis para ela assinar. Dizia que eram autorizações médicas. Helena, mesmo debilitada, percebeu que eram documentos financeiros. Não assinou. Anotou. Ela mentiu. Disse que era para agilizar o seguro. Não confio mais. Meu peito apertou. Helena morrera com essa desconfiança guardada. E eu, cego de dor, acolhi Clara como filha. Mendes fechou a pasta e me olhou com seriedade. Augusto, isso que sua esposa guardou é poderoso. São provas concretas. Se ela te incriminar, você tem como virar o jogo, mas também te coloca em risco. Ela vai tentar pegar. Guardamos tudo em uma nova pasta lacrada, e o delegado levou uma cópia para a delegacia. Pediu que eu mantivesse o original escondido em um lugar improvável. Escolhi o sótão, dentro da velha caixa de ferramentas de Daniel. Lá em cima o ar estava denso, cheio de lembranças. Quando abri a caixa, ainda havia o cheiro de óleo e metal, um perfume antigo que misturava saudade e ferrugem. Coloquei o dossiê ali e fechei. Naquela noite, choveu forte. As gotas batiam no telhado como dedos impacientes. O vento fazia as janelas baterem e a energia caiu 2 vezes. No escuro, apenas o som da chuva e, de vez em quando, o estalo distante das madeiras inchando. Meus olhos custavam a fechar. Por volta das 3 da manhã, ouvi novamente o som.
Passos leves sobre o telhado, o mesmo ritmo lento e calculado de antes. Levantei em silêncio, peguei a lanterna e fui até o corredor. Quando acendi, percebi um fio de luz vindo do sótão, uma claridade tênue escapando pelas frestas. Meu corpo gelou. A lanterna tremia na minha mão. A escada do sótão, que sempre ficava recolhida, estava abaixada. Subi devagar, cada degrau um estalo. Lá em cima, a luz vinha de uma lanterna de celular deixada acesa sobre o chão. O feixe iluminava uma silhueta desenhada na poeira, o contorno de 2 pés, e no centro, a caixa de ferramentas aberta. Corri até ela. O dossiê ainda estava lá, mas o envelope superior havia sido aberto, as fotos reviradas. Em uma delas, um bilhete novo. Você achou que eu não sabia? O papel estava molhado, como se tivesse sido deixado minutos antes. Desci apressado, fechei todas as portas e janelas e sentei na sala, com a lanterna ainda ligada. O coração parecia um tambor no peito. A chuva batia mais forte e o barulho abafava qualquer outro som. Na manhã seguinte liguei para Mendes. Ele veio rápido, trouxe uma equipe e recolheu o bilhete. Ela entrou enquanto você dormia. O padrão é o mesmo, sem arrombamento, sem sinais de forçar nada. Ele olhou ao redor, pensativo. Ela tem chave, Augusto. Ou teve ajuda. Essa última palavra ficou ressoando. Ajuda. A ideia de que alguém pudesse estar facilitando as idas e vindas dela era mais assustadora que a própria presença. Pensei em André, o jardineiro, mas descartei rápido. Ele não voltara mais. Pensei na vizinha do lado, Dona Irene, sempre curiosa, sempre observando. Ou em alguém da própria polícia, talvez. Mendes percebeu minha inquietação e me disse: baixo. Não confie em ninguém além de mim. Quando ele foi embora, deixei o dossiê trancado novamente, mas guardei comigo uma das fotos, a de Clara em frente à clínica de seguros anos antes. Coloquei dentro da minha carteira. Era minha garantia de que tudo aquilo tinha um início, um motivo, uma origem fora da minha cabeça. O dia passou lento. O cheiro de terra molhada entrava pela janela e, de tempos em tempos, o trovão estalava ao longe. O ipê, lá fora, resistia firme, com as flores novas balançando sob a chuva. Olhei para ele e pensei que, mesmo sob tempestade, algumas raízes se recusam a ceder. E foi naquele instante que decidi: não esperaria mais. Se Clara queria apagar o passado, eu o exporia. Mendes tinha suas leis, mas eu tinha minhas memórias, e dentro delas havia mais verdade do que ela jamais conseguiria apagar. Guardei a pasta no armário, travei tudo e sentei à mesa com uma folha em branco. Comecei a escrever, não para me defender, mas para registrar. Cada lembrança, cada prova, cada traço da mulher que um dia cruzou meu lar e o transformou em labirinto. Enquanto a tinta deslizava, o som da chuva se transformou em ruído de fundo. Pela primeira vez em muito tempo, não senti medo, senti propósito. Porque se ela achava que estava caçando fantasmas, ia descobrir que o velho que ela desprezou ainda sabia como deixar rastros. As noites seguintes deixaram de ter começo e fim. Eu já não distinguia o nascer do sol do apagar da madrugada, porque minha mente não descansava mais. O silêncio da casa havia se tornado uma presença, e cada som parecia vir de um lugar que não existia. O relógio de parede, que sempre atrasava alguns minutos, passou a marcar o tempo com precisão irritante, como se até o tempo tivesse tomado partido, como se o tic-tac estivesse ali apenas para me lembrar de que ela ainda estava solta. Clara não me aparecia em carne e osso, mas se fazia presente por tudo o que movia, deixava, apagava. Era um tipo de invasão que só quem já foi traído entende. Ela não precisava entrar mais pela porta. Bastava estar nas minhas lembranças para bagunçar a casa inteira. Passei 2 dias sem sair. O delegado Mendes ligava de tempos em tempos, sempre com o mesmo tom calmo e seco.
Disse que tinham encontrado rastros de impressões digitais parciais na lanterna deixada no sótão, mas nenhuma coincidência confirmada. Como se Clara fosse uma sombra registrada apenas em papel, sem corpo, sem passado oficial. Quando perguntei se havia alguma notícia sobre o meu neto, Lucas, ele hesitou. Disse apenas que estavam verificando origens de documentos, o que no código dele significava que nada estava claro. Na terceira noite, o telefone tocou por volta da meia-noite. O som cortou o ar da sala com violência. Atendi sem pensar. Silêncio do outro lado, respiração contida. Depois, uma voz feminina, rouca, sem pressa. Você ainda está acordado, Augusto? O coração parou por um instante. O que você quer, Clara? Risos, curtos, abafados, quase gentis. A mesma coisa que você. Paz. Mas para isso preciso que pare de mexer onde não deve. Ela sabia sobre o dossiê. Tentei manter a voz firme, mas senti as palavras escorregarem da garganta. O que você fez com Daniel? Silêncio. Depois o som de um isqueiro. E uma frase dita como quem oferece veneno em taça de cristal. Ele sabia o que estava fazendo. Ninguém é vítima para sempre. A ligação caiu. Fiquei parado, segurando o telefone contra o ouvido, ouvindo o tom intermitente. Minutos depois, Mendes ligou de volta. A linha dela estava irrastreável, vinda de um aparelho não registrado. Ela está tentando te provocar, disse ele. Não reaja. Mas havia um problema. Ela já tinha conseguido. Na manhã seguinte, algo me fez levantar mais cedo. O ar estava diferente, mais leve, talvez pela ausência de chuva. Fui até o quintal. O ipê, que há dias resistia silencioso, agora estava coberto de flores amarelas, como se a árvore tivesse decidido florescer de uma vez. Aquela imagem, paradoxalmente bela, me deu a coragem que eu não sabia que ainda tinha. Decidi agir. Passei a tarde vasculhando as gavetas do escritório de Daniel. Havia anos que eu não tocava em nada ali. A mesa ainda guardava marcas de café e arranhões de caneta. Abri a gaveta inferior e encontrei um pendrive antigo, preso com uma fita adesiva no fundo. Na etiqueta, a caligrafia dele. Seguros, confidencial. Liguei o computador e o coração acelerou conforme a tela carregava. Dentro do dispositivo, pastas com datas e nomes de empresas, contratos escaneados, planilhas. E no meio de tudo, uma pasta com o nome Clara. Abri. Lá estavam documentos que provavam o que Helena desconfiava. Transferências indevidas, falsificações, contas em paraísos fiscais. E mais, cópias de e-mails trocados entre Clara e um homem identificado apenas como B, onde ela falava sobre acelerar o processo e livrar-se de interferências familiares. A data do último e-mail era 2 dias antes da morte de Daniel. A garganta secou. Eu tinha nas mãos o que Clara mais temia, a prova de que ela planejava algo desde o início, e mais do que isso, de que a morte de Daniel talvez não tivesse sido um simples acidente. Peguei o celular e liguei para Mendes. Pedi que viesse imediatamente. Ele chegou 1 hora depois, olhou os arquivos e ficou em silêncio. Depois disse apenas: "Isso muda tudo, mas precisamos de cautela. Se ela souber que você tem isso, vai agir antes." Mas ela já sabia. Naquela mesma noite, ouvi o portão bater. Um som seco, rápido. A câmera do corredor apitou, mostrando um vulto breve, feminino, andando em direção à lateral da casa. Fui até a janela. Vi a sombra dela por um instante, recortada pela luz da lua. Estava lá. A mulher que arruinou minha família. A mesma que agora rondava o jardim como se nunca tivesse ido embora. Não chamei a polícia. Decidi encarar. Peguei a lanterna, abri a porta e saí. O ar frio me cortou o rosto. "Pode parar com isso, Clara", gritei. Nada. Apenas o farfalhar das folhas. Dei mais alguns passos. O ipê lançava sombras longas pelo chão e entre elas, juro que vi o contorno de alguém. Fiquei imóvel.
E então uma voz, baixa, vindo de algum ponto escuro. Você não devia ter aberto aquela pasta. Dei um passo à frente. Você matou o meu filho. O silêncio se estendeu, espesso. Depois, um sussurro. Às vezes, as pessoas morrem antes de morrer. Ele já tinha me deixado há muito tempo. Senti um arrepio subir pela espinha. O ódio veio como um calor súbito, mas me contive. Ela queria isso, que eu perdesse o controle, que parecesse o velho louco gritando sozinho no quintal. Respirei fundo e, sem responder, entrei de volta em casa. Fechei as trancas, mas não fechei as cortinas. Se ela queria ver, que visse. Fui até o escritório, abri o notebook e copiei todos os arquivos do pendrive para um drive online. Criei uma pasta compartilhada com Mendes e escrevi no título: Se eu desaparecer, está tudo aqui. Não era paranoia, era instinto. Quando terminei, olhei para o relógio. 3h15 da manhã. No vidro da janela, vi meu reflexo. E por um segundo, atrás dele, uma silhueta. Virei rápido. Nada. Sentei-me e esperei o amanhecer. O céu clareou devagar, tingindo as paredes de um azul pálido. Fui até a cozinha, fiz café, e quando voltei, encontrei algo sobre a mesa que não estava ali antes. Um envelope. Branco. Liso. Sem endereço. Dentro, uma folha com uma frase escrita em letra trêmula. Nos vemos no lugar de sempre. Na parte de trás, uma data. Sexta-feira, 19h, e um endereço. O mesmo armazém abandonado onde Daniel guardava as ferramentas de trabalho quando era vivo. Senti um frio percorrer o corpo. Clara queria um encontro. Não era pedido, era convocação. E eu sabia que ela nunca agia sem propósito. Liguei para Mendes, contei sobre o bilhete. Ele pediu para que eu não fosse, que era perigoso demais. Disse que prepararia uma operação para cercar o local, mas que precisava de tempo. Concordei, mas por dentro já sabia que iria. Naquele dia, passei horas sentado na varanda, observando o IP. O vento fazia cair as flores amarelas sobre o chão, cobrindo o caminho até o portão. Parecia um tapete de despedida, e eu entendi que não era o medo que me levaria até ela. Era o dever. Não podia mais viver cercado por meias verdades. Precisava olhar nos olhos da mulher que destruiu meu filho e dizer o que ela jamais quis ouvir. Enquanto o sol se punha, escrevi uma única frase no meu caderno: Hoje a caça termina. Fechei a casa, apaguei as luzes e esperei o momento de partir. E pela primeira vez em muito tempo, senti Helena ao meu lado. Não em lembrança, em presença. Como se dissesse: vai, Augusto, acaba com isso. E a sexta-feira amanheceu com o tipo de luz que anuncia tragédias. Um cinza espesso cobrindo o céu, o vento vindo do leste, e aquele silêncio estranho das manhãs em que nem os pássaros parecem dispostos a cantar. Dormi pouco, mas não importava. Passei o dia andando pela casa, revisando cada passo do que estava prestes a fazer. Não era coragem, era uma mistura de cansaço e lucidez. Quando a vida se torna um campo minado de lembranças, chega uma hora em que ou você atravessa ou morre parado. Eu escolhera atravessar. Às 6 da tarde, tomei banho, vesti uma camisa escura e um casaco pesado. O relógio marcava 18h12 quando saí. O trajeto até o antigo armazém de Daniel ficava a 15 minutos dali. O caminho me era familiar, mas naquela noite parecia diferente, mais estreito, como se o tempo tivesse encurtado as ruas. Os galhos das árvores se curvavam sobre a estrada, e cada sombra projetada pelos faróis do carro parecia me seguir. Quando estacionei, o céu já estava completamente tomado por nuvens. O armazém estava como eu lembrava, grande, vazio, com as paredes cobertas por mofo e o portão de ferro enferrujado. O vento fazia o metal ranger num som que parecia gemido humano. Entrei com cautela, a lanterna na mão. As tábuas do chão respondiam aos meus passos com estalos secos. O cheiro de poeira e ferrugem me trouxe lembranças antigas. Daniel rindo,
Helena chegando com café, o barulho das ferramentas. Havia um único foco de luz dentro do armazém. Uma lanterna apoiada sobre uma pilha de caixotes, projetando sombras compridas nas paredes. No meio da penumbra, uma figura feminina. Rosto parcialmente coberto pelo lenço floral. O mesmo que eu já reconhecia à distância. Clara. Ela não se moveu quando me viu. Ficou parada, as mãos cruzadas à frente do corpo, como se esperasse por mim há horas. Quando finalmente falou, a voz saiu calma, cortante. Achei que tivesse entendido o recado. Eu entendi, respondi. Só decidi que não seria mais o homem que você pensa que é fácil apagar. Ela deu um meio sorriso, o tipo de sorriso que sempre precedia algo cruel. Não vim aqui para brigar, Augusto. Vim para resolver. Resolver o quê? O que você fez com o meu filho? O sorriso sumiu. Ela desviou o olhar por um instante, e o silêncio entre nós ficou pesado o suficiente para encher o galpão. Daniel morreu porque não sabia perder. Quis me deixar, e eu não suportei. Achei que podia convencer, mas ele se foi antes que eu pudesse explicar. As palavras caíram como pedras. Você matou o meu filho? Ela deu de ombros. As coisas nem sempre são tão diretas. Um empurrão, um freio atrasado. A vida decide o resto. Senti o corpo estremecer. O ódio subiu como fogo, mas me contive. O que ela não sabia era que, enquanto falava, cada palavra estava sendo registrada. No bolso do meu casaco, o gravador que Mendes me entregara horas antes captava tudo. Ele insistira. Se for, vá preparado. Traga verdade, não sangue. Dei um passo à frente. Você roubou o que não era seu. Tentou me destruir, mas agora tudo está nas minhas mãos. Ela riu baixo, aproximando-se. Ah, o dossiê. Você acha que é o único que guarda segredos? Augusto, você assinou coisas que nem imagina. Daniel me contou sobre o seguro, sobre o cofre, sobre o empréstimo no seu nome. Acha mesmo que alguém vai acreditar em um velho contra mim? Senti o chão vacilar, mas permaneci imóvel. A diferença, disse olhando direto em seus olhos, é que você ainda pensa que eu jogo limpo. Dei 2 passos para trás e apontei a lanterna para o alto, onde, entre as vigas de ferro, pequenas luzes vermelhas começaram a piscar. Clara olhou para cima, confusa. O estalo do rádio soou no fundo. Equipe posicionada, prosseguir. Mendes havia chegado. Em segundos, refletores acenderam de todos os lados. O armazém se inundou de luz. 3 viaturas surgiram pelo portão, e Clara, surpresa, deu um passo em falso, tropeçando num caixote. Os policiais avançaram. Mendes veio à frente, firme, a arma abaixada, mas o olhar decidido. Clara Moreira de Souza, você está presa por fraude documental, apropriação indevida e suspeita de homicídio. Ela tentou correr, mas 2 agentes a contiveram. O lenço caiu, revelando um rosto que parecia mais velho, consumido por uma mistura de raiva e desespero. Ela se virou para mim, gritando: Você acha que venceu? Isso não acaba assim, Augusto. Ele era meu também. Aquela frase me atingiu com uma força que eu não esperava. O eco da voz dela se misturou ao som das algemas, ao ranger do portão, ao zunido do vento atravessando o galpão. Eu fiquei ali, imóvel, enquanto Mendes se aproximava. Está tudo gravado, disse ele tocando o bolso do meu casaco. Confissão, ameaças, tudo. Mas eu não conseguia sentir alívio. Só um vazio imenso. Ver Clara algemada, arrastada para fora, não trouxe paz. Trouxe a constatação de que, mesmo presa, parte dela continuaria aqui. Ela havia infectado a memória da minha casa, do meu filho, do meu nome. Quando as viaturas partiram, o silêncio voltou a ocupar o armazém. O vento fazia o ferro das vigas vibrar num tom grave, quase musical. Caminhei até o lugar onde ela estivera e encontrei no chão o pingente que ela deixara cair, o mesmo coração com a foto de Daniel. Dentro, além da imagem antiga, havia uma pequena tira de papel dobrada. Abri.
O menino nunca foi seu. As letras tremiam, apressadas. O chão pareceu sumir debaixo de mim. Senti o mundo girar, o som distante das sirenes ficando mais fraco, e o sangue subir a cabeça. Mendes voltou correndo. O que foi, Augusto? Entreguei o papel à voz trêmula. O neto, Lucas. Ela está dizendo que ele não era filho do meu filho. O delegado leu e suspirou. Ela mente, Augusto. É o que faz de melhor. Mas algo na expressão dela, algo na frieza, me dizia que talvez houvesse mais verdade do que eu queria admitir. Voltamos para casa em silêncio. Ele pediu que eu descansasse, que deixasse tudo com a polícia. Quando ficou sozinho, olhei em volta e percebi que o jardim, visto da varanda, parecia outro. O ipê florescia em sua plenitude, e pela primeira vez em muito tempo senti um alívio estranho. Não era felicidade, mas o corpo relaxando depois de anos em alerta. Naquela noite, escrevi em meu caderno: ela caiu na própria armadilha, mas o veneno que ela deixou em mim ainda corre. Antes de dormir, fui até o quarto de Daniel. Sobre a cômoda, coloquei o pingente. Olhei para o rosto dele na foto e sussurrei: acabou, meu filho, pelo menos essa parte. Mas no fundo, sabia que histórias como a de Clara nunca acabam. Elas apenas mudam de forma. No sábado, Mendes me ligou cedo. A operação foi um sucesso. Ela será transferida para a capital amanhã. Temos provas suficientes para encerrar o caso. Perguntou se eu queria prestar depoimento final. Respondi que sim. Quando desliguei, percebi que o sol atravessava a janela da sala, iluminando o brinco sobre o aparador. Pela primeira vez, o brilho não me incomodou. Peguei o objeto, saí até o jardim e o enterrei aos pés do ipê, junto com o pingente. Não por vingança, mas por encerramento. Helena sempre dizia que a terra sabe guardar os segredos que o coração não aguenta. E enquanto a terra cobria o passado, eu finalmente percebi. A reviravolta nunca foi prender Clara. Foi recuperar a mim mesmo. Faziam 3 semanas desde o dia em que Clara foi levada. O tempo, que antes parecia me empurrar para o abismo, começou a andar devagar outra vez, como se voltasse a ter sentido. As manhãs voltaram a cheirar a café e a grama molhada, e as noites, mesmo silenciosas, já não pareciam ameaças. Dormi uma noite inteira pela primeira vez em anos, sem sobressaltos, sem o eco de passos no telhado, sem aquele frio na espinha que me acompanhava até nos sonhos. Quando acordei, o sol invadia a casa inteira e percebi que ela, a casa, respirava de novo. O jardim, que durante meses foi cenário de medo e lembranças sombrias, agora florescia como se quisesse me provar algo. O ipê estava completamente tomado por flores amarelas e o vento fazia chover pétalas sobre a terra, cobrindo o chão de cor. Cada vez que eu olhava pela janela, via a luz atravessar as folhas e dançar sobre o banco de madeira onde Helena costumava sentar. Foi ali que me sentei naquele dia, com uma xícara de café na mão e a cabeça leve pela primeira vez. A polícia vinha me visitar com menos frequência. Mendes, quando aparecia, já sorria. Disse que Clara confessara parte dos crimes e que o restante das provas que Helena reunira agora servia para encerrar outros processos abertos em estados diferentes. O país é pequeno demais para quem acha que pode se esconder do passado, ele disse, antes de apertar minha mão e me deixar sozinho com o som do vento. Mas não foi o fechamento do caso que me devolveu a paz. Foi a descoberta silenciosa de que, apesar de tudo, ainda havia beleza aqui dentro. Nas pequenas coisas, no canto do rádio antigo que Helena adorava, no ranger da porta que Daniel nunca consertou, no cheiro do sabão que ela usava para lavar as cortinas. O tempo, cruel e paciente, começava a curar aquilo que a vingança não alcançara. Passei a cuidar do jardim eu mesmo. De manhã cedo, colocava o chapéu de palha e podava as flores com calma. As mãos, antes trêmulas de raiva, agora tremiam apenas de idade. Cada muda que plantava parecia um pedido de perdão, não para Clara,
nem para Daniel, mas para mim, por ter deixado que o medo tomasse conta de tudo o que era bom. Descobri que a vida, mesmo ferida, insiste em renascer. Às vezes devagar, às vezes no susto, mas sempre renasce. Foi durante uma dessas manhãs que o carteiro me chamou pelo portão. Trazia um envelope simples, sem remetente. Ao abrir, encontrei apenas uma folha e uma fotografia. Na imagem, um menino de uns 8 anos sorria, segurando um peixe pequeno, o mar ao fundo. Atrás da foto, uma caligrafia infantil. Para o vô Augusto, de Lucas. Demorei alguns segundos para entender o que estava vendo. O coração, que há tempos batia como pedra, se tornou leve. O menino estava vivo e de algum modo soubera de mim. Talvez Mendes tivesse encontrado uma forma de enviar sem criar esperanças falsas. Talvez fosse outro Lucas, mas não importava. Aquele sorriso era o mesmo de Daniel quando criança. O mesmo olhar sereno. O mesmo jeito de segurar as coisas com as 2 mãos, como se o mundo fosse delicado demais para não ser protegido. Guardei a foto dentro do livro de Helena, aquele de capa azul que ela lia antes de dormir, e deixei o envelope entre as páginas. Agora ele mora conosco, murmurei, e o vento pareceu responder movendo as folhas do ipê. Naquela tarde, decidi fazer algo que vinha adiando há anos. Entrei na casa, fui até o escritório e peguei a pasta vermelha. Estava vazia, todos os papéis, as cópias, os documentos. Tudo já havia sido entregue à justiça. O que restava ali era o peso morto das lembranças. Coloquei a pasta na lareira e risquei um fósforo. As chamas a consumiram devagar, espalhando o cheiro agridoce de papel queimado. Fiquei observando até virar cinza. Era o fim do último elo com Clara. Depois, fui até o quintal e abri o buraco onde havia enterrado o brinco e o pingente. As flores do ipê haviam crescido por cima, e suas raízes finas agora envolviam aquele pequeno segredo como se quisessem protegê-lo. Toquei a terra com as mãos e senti o coração em paz. Não havia mais raiva, apenas gratidão por ter sobrevivido. Ao anoitecer, sentei na varanda e escrevi no meu caderno. As páginas agora estavam mais limpas, menos sombrias. Escrevi sobre Helena, sobre Daniel, sobre Lucas, mas sem dor. Escrevi para deixar registrado que o perdão não é esquecimento, é apenas a decisão de não carregar o mesmo peso 2 vezes. O vento soprou de novo e o barulho das folhas me trouxe uma lembrança antiga. O som de Helena rindo, dizendo que o jardim dela florescia melhor quando alguém cuidava com amor. Olhei ao redor e percebi que, mesmo sozinho, a casa estava cheia. De lembranças boas, de presenças suaves, de silêncio verdadeiro. Às vezes ainda ouço um ruído na escada, uma porta que se move sozinha, um perfume leve que atravessa o corredor. Mas já não sinto medo. Talvez sejam ecos do que vivi. Talvez sejam sinais de que ninguém se vai por completo. Helena costumava dizer que o amor deixa marcas invisíveis. E agora eu entendo. Hoje, escrevo estas últimas linhas sentado sob o ipê. As pétalas caem sobre o papel e o mancham de amarelo. A terra cheira a chuva. E o céu, enfim, clareia. O vento traz o som distante do mar. E por um instante, parece que ouço Daniel chamando meu nome. Rindo, como quando era menino. Fecho o caderno, coloco ao lado da xícara e olho para o horizonte. Nada mais me persegue. Nem o passado, nem os fantasmas, nem o medo. O jardim floresceu outra vez, e com ele, eu também. E se um dia alguém encontrar estas páginas e quiser saber o que restou de tudo isso, que leia com calma e entenda. Às vezes, a justiça não vem das mãos da lei, mas das raízes silenciosas que continuam crescendo, mesmo depois que tudo parece perdido. Helena teria gostado de ver, o ipê afinal voltou a florescer,